Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 99 e hoje a gente vai falar sobre angústia e ansiedade. Como lidar com esses dois sentimentos? Por que temos sofrido tanto? Como o Espiritismo nos ensina sobre isso? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. E se você gosta de ouvir pelo YouTube ou conhece alguém que prefere acompanhar por lá, é só seguir. É só você se inscrever no nosso canal, digita na busca lá Podcast Espiritismo Simples e você já vai encontrar rapidamente a gente. E a gente também está no TikTok, é o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples. O episódio de hoje surgiu como temas anteriores que vocês tanto pediram, quando a gente abriu uma enquete, e esse daqui foi o tema mais votado, para a gente falar então sobre angústia e sobre ansiedade. O exercício que eu vou fazer nesse episódio é falar desses dois sentimentos separadamente, mas em algum momento, claro, eles podem se cruzar porque um puxa o outro em algum momento. Começando pela ansiedade, esse mal do século, por que a gente está assim, né? O que nos levou a sofrer no agora por algo que está por vir ou que às vezes nem existe? A nossa sociedade, em tempos digitais, se tornou insaciável, né? Você já percebeu? O ser humano naturalmente nunca está ali muito contente com aquilo que tem ou com aquilo que vive, desde sempre. Mas isso é o que nos move e nos faz sair do lugar. Porém, nos últimos anos a gente está acelerado demais, né? Eu ouvi uma vez aí, com todo respeito aos mais velhos, que os nossos avós não tinham a quantidade de tarefas e pendências que a gente tem hoje em todas as esferas da vida. E que talvez eles não saberiam lidar hoje com isso, uma vez que, claro, não nasceram inseridos nesse meio. E parte dessa frase é verdade. Claro que eles viveram lindamente a realidade deles, e se hoje a gente está aqui, a gente tem muito a agradecer. Mas o ponto aqui não é esse. E sim fazer um comparativo de como viver hoje em dia mudou radicalmente. A vida de alguém há 300 anos, 200 anos ou há 100 anos não tinha lá tantas diferenças entre si, né? Se você pega os modelos, as formas como eram construídas as famílias nesse período, não se modificaram tanto. Tinha uma diferença aqui, outra acolá, mas se você pega aí os últimos 20 anos, já é totalmente diferente de tudo que veio antes. É a era da informação, do tempo curto, é a era da otimização de tempo. E eu acho o máximo essa frase, né? A otimização de tempo. Porque às vezes a gente se engana, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, bem meia boca, e depois vai lá e tem que refazer. Agilidade não é fazer as coisas aí rápidas, né? Mas dar dinamismo às tarefas e com atenção. Então a gente está acelerado até para falar. E para falar como está a nossa vida. Presta atenção, alguém que não te vê há algum tempo, chega e fala para você: "Oi fulano, caramba, quanto tempo, como você tá?" E qual que é a nossa resposta? "Ah, correria de sempre, né?" A pessoa vem perguntando como que a gente está, como a gente está se sentindo, se está tudo bem, e a gente responde outra coisa, já pensando na rotina do nosso dia, do nosso trabalho, que já nem tem mais rotina direito com tantas tarefas, né? Calma! Minha mãe, ela tem uma professora na academia que, para acalmar as alunas e para fazer o exercício, ela dava esse berro ali, bem tranquilo no meio da aula. Calma! Eu achava isso o máximo. Retomando a questão do trabalho, que mexe com a gente tem entregas ali para serem feitas, né? Tem obrigações. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o meu chefe, que ele sempre fala, quando a gente começa a passar do horário de trabalho. Né? Muitas vezes a gente faz isso, né, por ansiedade, para resolver uma coisinha aqui, outra ali, para adiantar outra coisa pequena do outro dia. E aí ele dizia assim, né, que se a gente ficar o dia todo trabalhando, vai ter trabalho para o dia todo. Então, observe se o que você está fazendo é realmente urgente. E se não é,
amanhã é outro dia. E daí eu puxo pro lado mais espiritual da coisa. A gente tem que viver um dia de cada vez. Nossa, frase mais clichê que essa é impossível. Pois é clichê, mas é tão necessária quanto. Viver um dia de cada vez é despender ali toda a sua energia nesse ciclo aqui de 24 horas. E amanhã repetir e repetir. Mas não deixar de usar sua energia agora para talvez ter que usar amanhã em algo tão incerto quanto o nosso próximo minuto. Já parou para pensar nisso, né? Que o nosso próximo minuto, ele é super incerto. A gente não sabe nada daqui os próximos segundos direito. E a gente já está pensando no amanhã. Sabe quem nos ensinou isso? Foi um psicólogo, terapeuta, educador e o maior médium que a gente já teve conhecimento. Jesus. Pois é. No Sermão da Montanha, em um dos momentos, Jesus fala que a cada dia cabe o seu mal. Não vamos levar ali ao pé da letra, porque parece até uma frase meio pessimista, né? Essa frase ela não deixa de ser um dia de cada vez. A mensagem que Jesus passa é essa. Um dia de cada vez. Vivam um dia de cada vez, sem ansiedades. Teve problema hoje no trabalho, já está aí pensando que amanhã pode dar ruim, porque se o relatório não sair, se a nota fiscal não for emitida, se o meu cliente não receber, pare e lembre. Um dia de cada vez. Mas Bruno, meu filho acordou estranho, eu preciso levar ele no médico, porque pode ser uma virose, uma coisa mais séria, porque eu vi uma reportagem outro dia que crianças da idade dele estão tendo uma doença muito comum. Calma. Um dia de cada vez. Quantas vezes você já sofreu muito mais antes para lidar com o problema e ele foi infinitamente menor na hora H? É isso que Jesus nos alerta. Para que sofrer? O que tiver de acontecer, vai acontecer. Sofrer agora não altera o nosso futuro. Só te deixa mais ansioso e com uma angústia aí dentro. Como cuidar dessa ansiedade? Olha, primeiro, tome atenção na frequência desse comportamento, né? Sempre procure um profissional para lidar com isso. É sempre a melhor recomendação. Se você observa que essa ansiedade ela é pontual, a gente tem algumas alternativas bem interessantes para isso. A primeira delas é o diálogo. Procure falar, compartilhar o problema com alguém da sua confiança. Tem vezes que a nossa ansiedade tem solução e alguém de fora encontra uma alternativa muito mais simples para isso. Consegue olhar de fora e perceber onde a gente pode corrigir e arrumar de forma mais prática, mais fácil, simples, rápida. Se você estiver sozinho, não tem ali alguém para compartilhar, escreva em um papel aquilo que você está sentindo, essa ansiedade. Tire isso de dentro de você. Parece ali meio besta, mas ao escrever o nosso cérebro entende que foi canalizada a mensagem, foi canalizada essa energia. Como se o problema fosse uma bolinha de ping-pong, que fica ali, ó, quicando na nossa mente. Se a gente não colocar ela para fora, ela fica aí dentro, quicando. E depois chega outra, e outra, e outra. Procure então adotar também a meditação como prática. E se você achar difícil, ou que não é o momento ainda, faça exercícios de respiração. Comece ali com inspiração e a expiração, que concentrem sua plena atenção somente nisso, né? De você puxar o ar para dentro, colocar ele para fora. Lentamente e sentindo o ar que entra e que sai. Uma outra técnica simples para exercitar a nossa plena atenção é beber um copo de água, vagarosamente, percebendo essa água que desce, vai entrando, passando aqui por dentro, pela nossa garganta, goles pequenos, olhos fechados, plena atenção. Acalmou aí? É um pouco desses exercícios simples que às vezes é passada na terapia, alguém que já passou por isso, conhece um pouco mais dessas técnicas e devem ter outras tantas, mas eu quis trazer aqui algo um pouco mais imediato que dá pra gente já começar a trabalhar com isso. E volto a repetir a importância de se perceber que não é pontual a necessidade de procurar ajuda, de procurar sempre alguém, um profissional especializado. E daí quando a gente começa também a falar ali sobre a angústia,
A angústia ela pode surgir aí de um sentimento de culpa. E aí a gente está aqui falando mais do passado. Ou por uma ansiedade, aqui a gente está falando do futuro. Ou por medo, que envolve o passado, o presente, o futuro. A angústia ela desequilibra a nossa vibração e a nossa sintonia. A gente é aquilo que a gente pensa, né? E aí eu sempre questiono o que a gente vem pensando. Com o que a gente está conectando e nos deixando conectar. O melhor do ser humano é que ele é o único ser capaz de pensar e refletir. Ó que demais! E o pior do ser humano é que ele é também o único capaz de pensar e refletir. As respostas estão sobre como a gente usa o nosso pensar, que nem sempre está em nosso controle, mas a gente pode reeducar. Por exemplo, o nosso cérebro, nossa criatividade, ela responde ali a partir de referências do nosso repertório intelectual, cultural. Os nossos pensamentos se repetem muitas vezes ao dia. Muito do que a gente pensa já foi pensado antes por conta de alguma lembrança ou memória. Então, o que estamos consumindo? O que estamos assistindo? Com quem estamos nos relacionando? Isso tudo impacta no nosso pensar e pode contribuir para os sentimentos que a gente falou acima, que nos levam à angústia ou que nos afastam dela. Quer um exemplo? Todo mundo conhece alguém que fala: eu não gosto de assistir filme de terror antes de dormir porque eu fico impressionada, me dá uma angústia. É claro, a pessoa se dedica 2 horas do seu precioso dia para o seu cérebro criar repertório, memórias, lembranças, conexões com coisas que foram criadas para assustar. Esse é o propósito do filme de terror. Por que não ler um livro? Escutar uma música? Dormir ouvindo música calma é uma delícia, já fez isso? Pega um fone de ouvido, faz o teste, coloca lá no YouTube músicas calmas para relaxar. Às vezes a gente provoca algumas coisas e alguns problemas tão simples de se resolverem, né? A gente se enrola num problema sozinho, já. Parece que a gente se enforca sozinho na corda, sabe? Quer uma outra maneira de eliminar a angústia? É enganando, entre aspas, o nosso cérebro. Em vez de concentrar o nosso pensamento naquilo que te deixa angustiado, angustiada, por que não trocar por gratidão as coisas e sentimentos bons que tem com você? Sempre vai ter algo para agradecer. Ah, Bruno, mas você não sabe como é que está a minha vida. Claro que todo mundo tem que carregar a sua cruz, tem suas lutas, né, suas batalhas. Não é algo simples, né? Se o seu problema está ali relacionado, está com problema no trabalho, faça o exercício então de agradecer porque você tem o seu trabalho. Se o seu problema é com a sua família, faça o exercício de agradecer por aprender com a sua família. Se o seu problema é financeiro, a casa está feia, está estranha, não sei o que lá, quer mexer, agradeça primeiro por ter esse lar. E assim por diante. O exercício de reprogramar, né, o nosso pensamento, direcionar o nosso pensar, a gente só pode fazer isso e mais ninguém vai conseguir mexer para nós. Se a gente não cuida do nosso pensar, quem que vai cuidar? Mas a angústia pode não ser algo somente nosso. Lembra quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o poder de influência deles sobre nós? Se você não conhece essa questão, tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec vai justamente perguntar qual que é o nível, né, dessa interferência dos espíritos, só para ter uma noção se a gente está sendo ali o tempo todo abordado por eles ou não. Então, Kardec pergunta dessa influência espiritual em nós e a resposta dos espíritos é muito mais do que possas imaginar. Pois bem, pegando com base essa pergunta e voltando também lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 471, Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Então, tá aí Kardec perguntando se aquilo, quando a gente tem alguma ansiedade, alguma angústia, se aquilo a gente sempre vai poder qualificar como algo físico, né? Ou ele pode ter alguma questão espiritual. E aí os espíritos respondem que é quase sempre efeito das comunicações em que, inconscientemente, entrais com os espíritos,
ou da que com eles tiveste durante o sono. Tá vendo aí o poder dessa influência que eles também têm sobre nós? Então, pode ser, é bem comum que a gente não entenda direito aquilo que a gente esteja sentindo, que está um pouco confuso, está com uma angústia, um aperto no coração, um sentimento estranho. Pode ser sim aí alguma coisa normal, física, da nossa vida aqui terrena, por alguma coisa que aconteceu durante a nossa semana, por algo que a gente não esteja ali conseguindo interpretar direito. Mas pode também, como Kardec explica, ser algo relacionado aí à influência dos espíritos sobre nós, né? Sobre algo que a gente tem dessa comunicação meio que inconsciente que a gente entra com os espíritos e que também a gente pode ter tido durante o sono. Se for uma comunicação que esteja de uma vibração baixa, naturalmente a gente pode sim ficar angustiado. Cabe a nós elevar essa vibração, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, outra dica aí para você, para cuidar dessa angústia, é a prática da caridade. Como você pode ajudar a servir? Como ajudar ou apoiar o outro? O bem que nos desperta nos tira do lamaçal de pensamentos aflitivos, ansiosos e nos elevam. Quando a gente está elevado, a gente se conecta com espíritos elevados. Então, o ciclo positivo ele continua. A gente só se conecta com aquilo que a gente sintoniza, né? Ou melhor, falei até errado. A gente sintoniza com aquilo que a gente se conecta. A frase pode ter duplo sentido, mas é como o exemplo que eu sempre trago do rádio, né? Se você quer ouvir tal estação, você sintoniza naquela vibração para isso. Por fim, observe se esse sentimento de angústia não pode te ajudar a identificar algo que está errado nas suas atitudes. Muitas vezes esse sentimento pode vir da nossa consciência, né? Nos alertando sobre alguma coisa. E quando a gente toma consciência de onde erramos, pode ser o primeiro passo para a nossa reforma íntima. Então essa angústia que nos leva à reflexão, que vem da nossa consciência, ela é muito sadia. Porque é o que vai nos ajudar a despertar para que a gente não fique parado na mesma vidinha de sempre, que a gente não se melhore, que a gente não faça esse exercício. Então a angústia pode sim ter esse lado positivo. E é justamente isso que a gente coloca, que ela tem sim o lado positivo, né? A gente, até o que a gente hoje vê como negativo pode ter sempre um lado positivo. Por trás de toda a poeira que existe num sótão, pode ter um belo piano. Como fazemos música com o que está encoberto? Esse é um dos desafios da nossa evolução, da nossa reflexão e do nosso olhar para o futuro, mas sem ansiedade. Jesus já nos ensinou que se vive um dia de cada vez. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.